Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação CNC básico para torno CNC. Como foi dito na aula passada, hoje eu estaria falando aqui sobre o Wink32, mostrando algumas funções básicas para a gente poder estar utilizando aí, colocando o nosso programa. E como está colocando os programas, inserindo o programa aqui no Wink32, né? Ele é muito simples, pessoal. Eu vou estar mostrando somente algumas funções básicas necessárias para a gente poder estar mexendo. Então vou ler algumas partes aqui. Se você já assistiu a aula de centro de usinagem, lá eu falo, no outro simulador, no SSCNC, eu falo sobre alguns botões de menu, alguns menus ali, alguns botões que tem no simulador ali que simula a máquina, que nós fala sobre o MDI, o JOG, o REF, que é o referência, o main. Então eu aconselho, pessoal, antes de você assistir essa aula, mesmo que seja de outro simulador, você assistir essa aula que eu já fiz lá falando sobre esses botões, esses menus que tem no simulador e essas funções, né, que você encontra no simulador ali. E depois você vem para cá para você assistir. Aí você já vai ter mais uma noção, certo? Embora é para centro de usinagem, mas coincide esses botões, esses menus, essas funções, coincide também aqui no torno CNC. Então, eu só vou falar sobre alguns que a gente vai estar utilizando aqui. No Wink32, pessoal, ele é muito mais simples, né, do que o outro simulador, que é o SSCNC, certo? Primeiro nós vamos iniciar nesse, depois a gente parte para aquele outro simulador. Então, quando você abrir o Wink32, vai aparecer isso aqui. Go for Reference Point. Ou seja, vai pedir para referenciar a máquina, o ponto, né? No outro simulador você também vai ver isso. Só que nós vamos fazer de uma forma diferente. Quando nós estamos numa máquina, num torno CNC, toda vez que a gente vai ligar a máquina, a gente referencia o torno, a máquina. Certo? Isso no centro de usinagem, no torno CNC, toda vez a gente referencia. A mesma coisa vai ser aqui no simulador. Toda vez que a gente abrir o simulador, tanto o Wink32 quanto o SSCNC, a gente vamos referenciar. Então tá aqui, ó. Então aparecerá o Go for Reference Point, pedindo para referenciar. Então você aperta as teclas F1, F7, desabilite o Nunlock e aperte o 5. Isso para referenciar. Então, o que a gente vai ter que fazer? Abrir o Wink32, iremos apertar a tecla F1, depois a tecla F7, vamos desabilitar o Nunlock do nosso teclado. Então, olha aí no seu teclado e veja o Nunlock. Você desabilita ele e aí você aperta o 5 e aí vai referenciar a máquina. Depois de você referenciar a máquina, você pode habilitar novamente o Nunlock, certo? E aí nós vamos ter as teclas F1 e F12. A F1 nós vamos ter acesso aos menus em relação às operações e a tecla F12 nós vamos ter os menus em relação às funções. Então tá aqui, ó. Se a gente apertar F1, vai aparecer as operações. Então a gente encontra no F3 ali o main, que é o automático, que é a memória. O F4 a gente encontra o edit, que serve para editar um programa ou alterar. Então toda vez que a gente vai criar um programa, a gente vai editar um programa, a gente tem que estar nessa função. Nós temos que escolher aqui a operação edit, e aí nós podemos criar ou alterar um programa. Então, para alterar ou criar um programa, tem que estar no modo edit. F5, nós encontramos o F5, que é o MDI, que é a entrada manual de dados. Serve aí para fazer pequenos programas. Então, se a gente quer fazer pequenos programas no SSCNC, vai ser mais fácil mostrar como funciona o MDI, certo, pessoal? Que lá simula mesmo a máquina. Então, nós utilizamos o MDI para pequenos programas. O JOG serve aqui para mover os eixos manualmente. Então, no SNC também, você vai ver que é mais simula realmente a máquina. E aí nós conseguimos ver mais essas funções lá. Aqui é somente uma questão didática para a gente já ir praticando, digitar uns programas e você já ir tendo uma noção. Somente mesmo para ver se o programa está rodando certinho, para depois aí a gente joga para o SSCNC. Então, o jogging nós vamos mover os eixos manualmente, certo? E o ref, que é o referenciar. Então, se a gente apertar o F1, operações, nós vamos encontrar esses menus. Eu já estou falando isso aqui, pessoal, para você já ter uma noção para quando a gente já for para o simulador, certo? Você não ficar tão perdido lá. Se eu apertar a tecla F12, funções, vai aparecer outros menus, que vai ser o pós, no F3. O pós ali nós encontramos em que posição o meu eixo está, que vai ter a posição absoluta, relativa e todas. Posição, onde nós vamos encontrar a absoluta, relativa e a de máquinas. Então no pós eu encontro as posições onde está meus eixos. No F4 é o prog, que é o programa, que está aqui, ó, programa. Quando você quer criar um programa, aí vamos já entrar numa outra parte, mas vamos ler. Programa, né? Prog. Quando você quer criar um programa, você vai em prog, só que para criar um programa,
você tem que estar no modo Edit. Pessoal, tem um cachorro latindo aqui na minha rua. Minha rua é muito barulhenta, então vocês não liguem, tá? Com latido de cachorro. Vamos prosseguir do mesmo jeito. Então, no modo Edit, que é igual a F1 mais F4. Então, para mim criar um programa, eu tenho que apertar F1 e depois F4. E aí eu entro no modo Edit. Certo, pessoal? Aí aparecerá Edit e depois disso você vai em Funções. Então, entrei no modo Edit, F1, F4. Depois eu aperto F12. E aí vai aparecer esses menus aqui, pós-prog, pós-prog, offset, system, certo? E alarme. Vai ter outros também, outros menus que depois eu mostro para vocês. Então, quando eu apertei F1 e F4, estou no modo Edit. E aí aperto a tecla F12 e novamente, após apertar a tecla F12, eu vou apertar em F4, certo? Então tá aqui, eu vou apertar em F4. E aí aparecerá F3, que é programa, e F4, que é diretório. Se eu apertar F3, vai aparecer os programas que já está aberto, certo? E o F4 eu vou para o diretório. E ali no diretório eu vou ver todos os programas que eu tenho. E é ali que também eu crio um novo programa, certo? Então tá aqui, apertando o F4, você irá para o diretório, onde se encontram os programas para abrir ou criar um novo. Então, no diretório eu vou estar os programas todos que eu já tenho, e é ali também que eu crio um novo programa, certo? Isso eu tenho que estar tudo no modo Edit. Voltando aí, pessoal, para as funções, apertando a tecla F12, nós ainda encontramos ali o offset. Apertando F5 você irá aí, para a tela do offset, que serve para inserir ali os valores dos raios da ferramenta. Aí na tela do offset você encontra F3, offset, o F4, settings. Na verdade, ali, quando a gente, isso aqui está relacionado ao centro de usinagem, mas quando a gente vai em offset, a gente encontra ali o wear e o geometric, que é onde nós vamos colocar ali a geometria. E o wear significa ali ao desgaste, certo? No offset que a gente vai estar fazendo os presets para estar rodando nosso programa. Nós vamos fazer essas configurações de preset ali quando a gente for rodar um programa ali no 3D que eu não pretendo rodar, certo? Não vou rodar esse programa aqui no 3D. Então, nesse simulador nós não vamos mexer no offset. Somente no SSNC, aí sim nós vamos lá mexer no offset e tudo. Nesse aqui nós só vamos utilizar mesmo para ver se o programa está rodando certinho, certo? E o sistema e o alarme, pessoal. Então, vamos para o simulador pelo Wink32. Eu vou digitar o programa que a gente fez na aula passada. E também mostrar algumas configurações para a gente estar rodando o programa. Bom, pessoal, então eu estou aqui com o simulador pronto para abrir. E o programa que a gente fez na aula passada, certo? Então o que acontece? Eu vou clicar aqui em G Fanuc Series 21T. E vai abrir aí o simulador. Então estamos aqui com o simulador, pessoal. E tá lá, Go for Reference Point. Então, tá pedindo para referenciar aí a máquina, certo? Então, como eu falei, a gente vai desabilitar o Nunlock. Vamos apertar F1, F7 e 5 com o Nunlock desativado, certo? Então, referenciamos a máquina. Após isso, a gente vai apertar F1 e aqui a gente vê o que eu falei para vocês. O main, que é o automático, memória, o edit, o MDI, o jog, o ref, que é a referência. Aí tem incrementar 1, incrementar 10, incrementar 100 e incrementar 1000. Aqui nós temos está mostrando o programa que está aberto, que é o O002. Aqui é o horário que eu estou mexendo. E aqui é qual função eu estou utilizando. Aqui no momento aqui é o jog, certo? Então, no momento o comando que eu estou utilizando aqui é o jog. Então, como eu falei para vocês, eu apertei F1, aparece aqui as operações. Se eu apertar F12, aparece aqui o pós, o prog, o offset, o system e o alarme. E o graphic, que é onde a gente vai depois para tá rodando aí o nosso programa e ver a simulação em 2D ali. Até 3D também dá para ver. Mas nós vamos ficar somente na 2D. Então, como eu falei, no pós aqui eu vejo a posição que está meu eixo. Estou vendo aqui na posição absoluta. Está 0 aqui porque está zerado lá. Então, aqui é absoluta, relativo. E aqui é tudo, onde eu vejo todas as posições aqui, tanto relativa, absoluta e da máquina, em que posição meu eixo está. Nós não vamos mexer nisso aqui, certo, pessoal? Se você quiser depois você pode estar mexendo, mas para esse curso aqui nós não vamos estar mexendo nessas funções aqui. Então, vamos apertar aqui F1 e eu vou colocar no modo Edit. Então apertei F1, está aparecendo aqui F4. Eu posso tanto clicar com o mouse ou ir apertando as teclas. Então eu vou ir apertando as teclas aqui como eu estou gravando. Para não desativar aqui a gravação, eu vou clicando com o mouse. Então vamos lá, pessoal. Eu cliquei no F1. Eu quero criar um novo programa ou excluir um programa ou alterar um programa. Eu vou vir aqui em F1, depois eu vou apertar
F4, que é o Edit. Depois que eu apertei o F1 e o F4, que é o Edit, perceba aqui que está aqui, ó, Edit. Então eu sei que eu estou no modo Edit. Agora eu apertei F12 e aí eu vou apertar aqui em F4, que é Programa. Perceba que já veio para um programa que está aberto. Certo? Esse programa que está aberto é esse que está aqui, ó. E aqui está o diretório, como eu falei. Então tem o F3, que já vai mostrar o programa que está aberto, e o F4 mostra os programas que eu tenho aqui. Certo? Então aqui é o nosso diretório. Quando eu quero criar um programa, abrir um programa, eu venho aqui no diretório. Então o que acontece? Eu vou excluir esse programa que eu já tinha digitado para estar refazendo aqui com vocês. Então eu vou excluir o programa O002. Então eu vou digitar aqui O002. E para mim excluir esse programa, eu aperto Delete. Perceba que ele excluiu. Então, eu estou aqui no diretório e eu quero criar um novo programa. Então eu apertei, como que eu cheguei até aqui? Apertei o F1, depois eu apertei o F4, fiquei no modo Edit, aí apertei o F12, fui para funções ali onde aparece o pós, o programa, certo? Apertei F12, depois o F4 e entrei no programa. Aí me apareceu programa e o diretório. Cliquei em diretório. E aqui é onde eu estou, que mostra o programa que eu tenho. Então, como eu quero criar um programa, eu irei digitar o nome do programa, que vai ser O002, e eu dou um Enter. Após isso, eu vou digitar meu programa. O que acontece? Dou um Enter e já aparece ali o EOB. E a linha é N5, eu não preciso digitar. O meu bloco é N5, certo? Aqui, pessoal, perceba que o nosso programa está aqui G53, G00, aí tem o G54. Nesse simulador, não iremos colocar o G53 e nem o G54. Ele dá um erro aí, não sei porquê, que não lembro mais. Mas, em questão aqui das nossas aulas, é só não colocar o G53 e nem o G54. Então, eu vou digitar primeiro uma parte do programa e depois vocês continuam aí sozinho. O que acontece? Já está ali o N5, então eu vou digitar G00. X 200. Ponto. Percebo que lá no SSSNC vocês vão ver que eu não coloco ponto. Mas aqui eu ainda não fiz esse teste, mas na época que eu fazia o Senai, o professor falava para digitar com ponto. Eu não cheguei a fazer o teste se com ponto roda normal, certo? Mas depois eu vou fazer um teste, mas nessa aula vocês colocam com ponto. Então, as coordenadas vocês vão colocar tudo com ponto. Certo, pessoal? Então, x200 ponto, z 300 ponto, t00, sempre vamos colocar o t00 e vamos dar um Enter. Então, perceba que eu ainda estou na mesma linha aqui do bloco. Eu vou dar um novo Enter para aparecer o EOB e ir para outra linha. Então, está aqui, N10. Já dá para notar que vai de 5 em 5, certo, pessoal? Então, vou colocar t01. Dou um Enter e vou digitando. Então, eu vou terminar de digitar aqui, pessoal, e depois eu volto. O que eu queria mostrar para vocês é que nas coordenadas nós iremos colocar ponto, certo? Somente nas coordenadas. Então é isso, eu vou digitar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, voltei aqui, digitei todo o programa. Outra coisa que eu não falei é que no G71 eu coloquei ponto também no U e no R1, certo? Não sei se tem a necessidade de estar colocando ponto, mas que eu me lembre, meu professor falou que tinha que colocar ponto. Depois eu verei isso e você pode até testar também sem ponto. Mas vamos lá, coloquei ponto em todos, digitei todo o programa que foi feito na aula passada. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é, se eu quiser alterar alguma coisa que eu, por exemplo, que eu errei. Vamos supor que era para colocar aqui M8, né? E eu quero alterar, digita aqui M8. Selecione primeiro onde eu quero alterar, igual está aqui um M5, digitei aqui M8. Aí eu venho no meu teclado e aperto Insert, ele altera. Então, vamos supor, não é M8, é M5. Então, digitei aqui M5, está selecionado onde eu quero alterar e dou Insert no meu teclado, certo? E aí altera. No outro simulador, vocês vão ver que tem um botão para alterar. Se eu quiser excluir esse bloco, o bloco 120, eu digito N120, está selecionado e dou um delete, certo? E se eu quiser inserir um novo bloco, eu venho aqui no EOB, digito N120, M5,
e um EOB e dou um Enter. Pronto, inseri o bloco. Certo, pessoal? Então, se eu quiser alterar ou excluir, eu tenho que selecionar e fazer a alteração, ou então selecionar, digitar e excluir. Certo? É muito simples de estar fazendo. Então, digitei aqui o programa. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no gráfico e lá para mim tá rodando esse programa e ver se está tudo certo. Certo? Então, vou apertar F12, apertar F12 aqui de novo. E beleza, está aqui. Então, apertei o F12, eu aperto o F11. Você aperta aí o F12, depois você aperta o F11. Eu não vou apertar porque pode acontecer alguma coisa aqui na gravação. Então, após você apertar F11, vai aparecer isso aqui. Você clica aqui em F3. Então, peraí, pessoal, eu vou apertar aqui de novo para vocês. Então, vamos supor, você aperta F12, depois você aperta F11, aperta o F3, que aqui não está indo. Aí vai aparecer esse aqui. Aperta F11 de novo. E aí vai aqui 3D View. Então, você aperta F12, F11, depois você aperta o F11 de novo. Que aí vai aparecer aqui o 3D View. Você clica aqui, aperta F3. E aqui tem algumas configurações. Depois eu vou colocar aí na descrição as configurações aqui a respeito dessa parte aqui, que está tudo em inglês. Então, depois eu coloco aí na descrição um arquivo em PDF falando sobre essa parte aqui. Então aqui em F3 tem Tools, ferramenta. Então aqui eu escolho a ferramenta que eu vou utilizar. Isso aqui serve para mim tanto para me rodar aqui em 2D, tanto em 3D eu tenho que fazer essa configuração. Então aqui eu tenho a T01, T02, T03, T04 e assim por diante. Qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a T01 e a T02, certo, pessoal? Então aqui eu tenho os tipos de ferramenta, certo? Estamos aqui, ó, na desbaste à direita. Então, T01, 01, a desbaste à direita. Aí tem aqui a de acabamento à direita, acabamento à esquerda, ferramenta neutra, rosca à direita, rosca à esquerda, pedame, e assim por diante. Tem várias ferramentas aqui. O que eu vou utilizar aqui é a ferramenta de desbaste à direita e a de acabamento à direita. Então eu não vou alterar em nada aqui. Então vai ser aqui T01 e 1. Está na posição 1 aqui, nossa ferramenta. Certo? Então, tanto a T01 quanto a T02 é essa aqui. Então, pessoal, escolhi já aqui minha ferramenta. Eu vou voltar lá para o F3. E, para voltar, você poderia apertar o F11, certo, pessoal? Ou F12, alguma coisa assim. Eu não vou apertar, senão vai cancelar a gravação aqui. Então, depois que eu escolhi a ferramenta, eu venho aqui em Work. E aqui eu vou escolher aqui, aqui é Workspace, né? Alguma coisa assim. Aqui eu vou colocar configurações da minha peça em bruto. Para o simulador entender, senão... Então eu coloquei aqui, que a minha peça tem um diâmetro de 70. Então o que acontece? Com as teclas do mouse, você vai... Com as teclas do teclado, você vai apertando para cima, para baixo, ou para o lado, e vai mudando aqui a posição. Então você vai alterando. Então aqui eu vou colocar o comprimento que vai ficar da peça fora da placa aqui. Então eu coloquei que vai ficar no 70. Depois coloquei que o diâmetro da minha peça é de 70 milímetros, né? E o comprimento é de 100 milímetros. Então se tem 70 para fora, tem 30 aqui presa, né, da castanha para cá, tem 30 milímetros, certo? Então tem 30 milímetros daqui para cá, presa aqui pela castanha. E 70 para fora. E o comprimento da minha peça. E aqui é o sobremetal, eu não vou colocar sobremetal nenhum. Então 0. Então depois dessa configuração, temos que voltar. No certo era eu apertar o F2. Certo? Eu não apertei o F2, senão se eu apertar o F2 aqui no meu teclado vai cancelar a gravação. No caso, vocês podem apertar o F2 que ele vai voltar para... Eu vou te mostrar para onde ele vai voltar. Ele volta para cá, certo, pessoal? Eu não apertei porque senão ia cancelar a gravação. Então, quando está naquele ponto, você aperta o F2 que ele volta para cá. Depois de configurar
a ferramenta configurou ali os diâmetros, as configurações em relação aos parâmetros da peça. A gente vem aqui em F5 e aqui a gente podemos rodar nosso programa. Deu um erro, então alguma coisa eu digitei errado lá. Então vou ver. Eu aperto F2, F7 e está falando de colisão. Então vou ver o que eu errei aqui. Eu vou abrir meu programa, F2, F4. N35. Ele mostra aqui onde está o erro. Tem um erro aqui que eu vou ver agora. P45, Q75. Não sei se é aqui, mas eu vou alterar aqui para Q70. Então se percebe, pessoal, quando dá um erro ele indica onde é o erro. Ele diz que o erro está aqui. Mas eu tenho que verificar direitinho aqui. Bom, vou tentar verificar aqui novamente. Vamos ver. F2, F11, F3. Aí eu venho aqui em simular. Pronto. Então muitas vezes vai dar um erro ali, alguma coisa na hora de digitar. Aí você tem que arrumar, porque senão não roda. Vamos ver se vai rodar até o final. Então é isso, pessoal. Você viu que rodou, não tem segredo, certo? Então, nessa primeira aula você pode até ficar meio confuso, mas conforme a gente for fazendo as repetições, vocês vão estar gravando aí como inserir o programa, como está alterando, certo? Como está fazendo essas configurações. Então só foi mais para vocês estar vendo aí como está fazendo aqui. Depois ainda vou fazer uma aula aí mostrando aí no SSNC, mas por enquanto vamos ficar só nisso aqui. E volto a lembrar, assiste as aulas, uma aula que eu vou deixar aí na descrição, que eu falo ali sobre os menus, sobre os botões que tem no centro de usinagem. Algum deles coincide com os que tem no torno CNC, certo, pessoal? Que é o referencial, o jog, o MDI, o edit. Então vocês assistam essa aula lá, eu vou estar deixando aí na descrição. Isso se você já não tem noção nenhuma, né? E porque depois, quando eu entrar no SSNC, eu não vou ficar muito abordando os botões nem os menus. Já vou estar indo fazer direto, certo? Então, caso você tenha dificuldade, acesse lá essa aula, assiste, que lá eu falo sobre os botões, os menus, que vai servir também para o torno CNC. Então é isso, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, aí você está fortalecendo o canal.